Bom dia. Iniciando a nossa aula, nós vamos ver na nossa aula de hoje números reais. Nós vamos ver números reais, o conjunto dos números reais. Dentro dos números reais, nós vamos ver, primeiramente, os irracionais, né? Que esses irracionais ele está dentro do reais, assim como os naturais, os inteiros e os racionais, né? Eles estão dentro dos números reais. Os irracionais, na nossa divisão de conjunto, é mais ou menos assim. Vamos ver aqui. Mais ou menos não, é assim. Ou seja, os irracionais eles vão estar aqui separadinhos de um lado, né? Eles vão ser os irracionais. Aqui, nesse lado, nós vamos ter o conjunto dos naturais, que é aquela letrinha N, né? Vocês estão lembrados que a gente já viu. Esses naturais, eles vão estar dentro do conjunto dos inteiros, que é aquela letra Z, que a gente também já viu, né? E esses naturais e esses inteiros, eles vão estar dentro dos racionais, que é a letra Q, né? É o Q. Então, primeiramente, a gente tem os naturais, que são os números do zero em diante, né? Vocês estão lembrados lá quando a gente já viu, quando a gente estava indo em sala de aula, que os naturais é o 0, o 1, 2, o 3, o 4, o 5, né? E aí é infinito. Aí dos naturais vem os inteiros, que a gente também viu em sala de aula. E vocês já viram também no 7º ano. Esses números inteiros, eles estão aqui na divisão ou seja, esses naturais vão estar aqui dentro desses inteiros. Vou começar aqui com uma reticência, colocando menos 2, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, né, que é o mais 1, mais 2, é como se fosse a reta, viu? Certo? Como se fosse a reta numérica. Então vocês estão vendo que dentro desses inteiros aparecem os naturais, né? E vai aparecer os racionais, que é a letra Q, que vocês viram também o ano passado no 7º ano. Quem são os irracionais? É eu pegar esses dois conjuntos aqui e colocar aqui dentro, né? E além desses dois conjuntos, vão aparecer os números com raiz quadrada exata, né? Vão aparecer os números em forma de fração, que tem divisão exata. Vão aparecer os números que vão formar dízimas periódicas, né? Todos eles são racionais, né? Então aqui dentro desse conjunto vão aparecer esses números, né? Ou seja, os a raiz quadrada exata, a fração com resultado exato, a dízima periódica, os decimais finitos, né? Os decimais que têm fim. E além disso, aqui dentro entra também quem? Todos os naturais, e entra também os inteiros, né? Que os naturais estão dentro dos inteiros. E aqui do outro lado, sozinho, que não se mistura com esses outros conjuntos, né? Porque ele é separado, ele não cabe aqui dentro um do outro. Então o irracional ele se separa. Por que o irracional se separa? Porque o irracional que a gente está procurando aqui, ó, é o que a gente vai ver agora, é justamente aquela fração que se eu for dividir não vai ter resultado exato, né? Bem aqui tem um decimal não exato aqui mostrando como exemplo, né? Que eu vou botar lá, mandar para vocês o conteúdo. Então isso aqui é um decimal que não tem fim, ó. Viu? Esses decimais que não tem fim, você divide, ele não tem fim, não é uma dízima, ou seja, ele não vai se repetir de forma nenhuma. Então é um decimal que não tem fim e que não se repete, então ele é irracional. Tem aqui os exemplos, ó.
são considerados números irracionais. Quem são os irracionais? A raiz quadrada que não tem raiz exata. Por quê? Porque se ela não tem raiz exata, ela vai dar um decimal que não tem fim. O π, aquela letrinha lá, ó, letrinha grega, né? O π, que é essa letra do alfabeto grego. O valor desse π é 3,1415, ou seja, ele é um algarismo que ele não é uma dízima, ele não se repete, é infinito, né? E um número que também, ou seja, uma representação decimal que seja infinita. Você vai pensar que é uma dízima, mas não é, ó, se repete 70, 700, 7.000, a próxima repetição será 70.000, e a próxima será 700.000. Se fosse continuar aqui, seria agora 70.000. Se fosse continuar de novo, seria 700.000. E aí vai, né? Ou seja, ela vai aumentando cada vez mais o valor, ou seja, vai aumentando os zeros todas as vezes, ou seja, ela não é uma dízima periódica. Então, esses decimais que tem essa representação de uma raiz quadrada que não é exata, do π, que é um decimal infinito, de um decimal que não tem fim, viu? Esses aí são os irracionais. Aí lá vem uma pequena atividade que vai perguntar para vocês o seguinte, né? Vem uma seguinte situação, dizendo que foi calculada a raiz de 30, e essa raiz de 30 deu 5,4772, 25, 5, né? E aí vai. Então lá, ela é uma representação decimal infinita. Se ela é uma representação decimal infinita e não é uma dízima periódica, então nós podemos dizer o quê? Se ela não tem fim e ela não é uma dízima, ela é natural? Não. Por que ela não é natural? Porque o natural é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ser inteiro? Não. Porque quem são os inteiros? São os números negativos e os números positivos. Ela é racional, ou seja, ela é aquele que... Não, ela não é racional, porque para ser racional, essa raiz quadrada aqui, ó, com a representação dela, como a gente viu. Por que eu botei raiz de 4 ali? Porque a raiz de 4 é igual a 2, então o resultado aqui é exato, ó. E a raiz de 30 é exata? É não, então ela também não é racional. Então se ela não é natural, se ela não é inteira e se ela não é racional, ela vai ser o quê? Viu? Então vocês dão uma olhadinha lá para na hora de resolver o exercício. Primeiro eu vou colocar esse pedacinho de exercício que tem aqui. E aí depois eu concluo, a gente dá continuidade ao assunto. Até porque amanhã a gente tem 2 aulas, aí a gente continua o assunto, viu? Na segunda questão, o que você vai observar? Ó? Todos eles são decimais que não têm fim. Então, um exemplo de irracional, você vai observar. Aqui seria irracional? Não, por quê? Porque aqui é uma dízima, se repetiu, ó, 12, 12, 12, 12. Aqui será que é irracional? Não, não é irracional, ele é racional porque também é uma dízima, ó, 501, 501, 501. Então, o que vai ser irracional aqui vai ser o que vai se repetir e não vai formar dízima periódica. E da mesma forma a terceira questão, viu?